Bora acompanhar um dia de mentorias comigo? Agora bora voltar pra casa, eu, minha música e meu silêncio matinal. Cheguei, já fiz meu café preto passado e meu pão com requeijão e ovo. Fiz uma frutinha também com iogurte e granola. Eu não sou uma pessoa da manhã, então esse momento matinal é essencial para eu colocar uma no corpo e realmente começar o meu dia. Muito bom dia, ficando pronta para viver por aqui. Pelo menos o turno da manhã, que eu pretendo tomar um banho no intervalo do meio-dia, porque eu fiz pilates agora de manhã. E tem algumas tarefas para fazer agora. Depois, meio-dia, eu vou tomar um banho pra lavar o cabelo e tudo mais. E atender minhas mentoradas de tarde, claro. Se bem que eu tenho beach tennis de noite. Acabei de me lembrar. Hoje não vai dar pra tomar banho meio-dia, porque senão eu vou lavar o cabelo 2 vezes no mesmo dia. Não vai dar certo. Então vamos de trocar esse look depois, né? Para ficar pronto para as mentoradas. Primeira tarefa do dia: responder, dar suporte para as mentoradas. Olha que lindo esse feedback que eu recebi. A área da mentorada é um produto que eu tenho, que a área do cliente tem 2 modelos. Tem a área da mentorada e tem a área da consultorada também. E eu recebi esse direct hoje com esse feedback. A gente vai focar em desenhar essa parte de metodologia e ecossistema, que basicamente a gente vai pegar todos os assuntos que tu já tá falando no teu perfil, que tu viu que dá certo, que faz sentido com essa comunicação que tu tá construindo, e a gente vai definir como eles se conectam e como que tu vai definir esse assunto principal ao qual tu vai focar nos próximos meses e se consolidar como referência. Ouvindo áudio de outra mentorada para dar suporte para ela também. Planejamento de conteúdo até o final de março, sendo que estamos no dia 3 de março. Finalizado. Só falta eu separar algumas ideias de rios para as últimas 2 semanas, que pega ali a primeira semana de abril também, mas o resto já tá tudo separado com as referências e tudo mais, agora é só escrever. Como que eu gosto de separar o que é bônus e o que é order bump? Bônus, o que tem muito mais sintonia com o assunto principal do produto, essencial para que aquele produto gere resultados. Então, são as coisas mais intrínsecas a promessa inicial do produto. Já o order bump é algo que é complementar e não necessariamente o mesmo assunto. Quer comer? Esse é o teu, minha filha. Esse é o teu. Enquanto fazia meu arroz, servi o almoço da Maia e o resto da comida já estava pronto, então eu só esquentei e me servi. Agora vamos pro nosso momentinho lambeijos e leitura enquanto eu almoço no sofá. Ganhamos um chocotone e eu já quis deixar cortado pro meu lanche da tarde para facilitar, já que à tarde eu tenho só 30 minutos, enquanto no almoço eu tenho 1h30. Chegou a encomenda, coisinhas das cachorras e óbvio eu já fui abrir e a Kiara, ela ama encomenda. Ai, como ela gosta de encomenda. Memete pra mãe. Tu gosta da caixa? Quer? Agora sim, prontinha para os encontros de mentoria da tarde. Na verdade, só falta colocar um gloss, dar uma retocada na maquiagem. Mas bora lá. Prontinho. Esse aqui é a primeira sessão de mentoria da Camila. Então, o que eu faço antes da sessão? Da primeira, principalmente, eu crio uma página no Canva, que essa é a página em que a gente vai trabalhar ao longo da mentoria. E no primeiro encontro é o dia do nosso plano de expansão. Então, a gente vai mapear, né, revisar a esteira de produtos que ela já tem e fazer um planejamento para os próximos 3 a 6 meses, dependendo ali do objetivo, do cenário da mentorada. E além disso, aqui no Notion, eu vou vir e vou deixar aberto o Notion da mentorada que eu vou atender agora, que neste caso é a dona Camila. Aqui eu vou tirar para não aparecer os dados dela. E aqui está o nosso escopo do encontro de hoje.
Pra biografia, eu gosto muito que tenha uma frase mais impactante de algo que tu acredita ou da transformação que tu gera. Então, a ideia aqui é pensar qual que é o resultado de as empreendedoras se posicionarem com estratégia de planejamento de conteúdo na vida delas. Me chamou a atenção isso que tu falou de esse produto foi um pouco mais fácil de fazer, esse produto foi um pouco mais demorado e tudo mais. E essa é uma crença que eu acho que a gente, muitas vezes, quando a gente vende nosso conhecimento, a gente tem, que é, nossa, foi tão fácil de fazer, então não tem por que cobrar muito por isso, porque foi muito simples. Mas para te chegar até esse conhecimento ser fácil para ti, não foi fácil, sabe? Para te estudar, entender como funciona e chegar a ser fácil de fazer, teve todo um trajeto que tu percorreu, teve anos de estudo, teve anos de execução. Então, muitas vezes a gente mede pelo, eu demorei X tempo e tudo mais, o que se aplica um pouco mais nos serviços, por exemplo, de personalizado, que é o tempo que tu dedica para entregar para aquela cliente, mas que não deve ser o único parâmetro, porque se a gente se baseia só pelo tempo, concorda comigo que ao longo do tempo, quanto melhor tu fica, menos tempo tu vai conseguir fazer aquela tarefa, então quer dizer que, na verdade, a tua hora está ficando mais valorizada. Não é que vale menos, não, vale mais, porque tu sabe mais, tem mais conhecimento sobre. Tamo sem vergonha, Kiara. Chegou a hora do intervalo e, consequentemente, do meu chocotone. Eu esquentei uns segundos no micro-ondas e voilá. Lanchinho devidamente feito. Agora eu tenho uma outra sessão de mentoria com a Luísa. No caso dela, já é a nossa segunda sessão. E como ela teve uma clareza muito grande sobre o nicho de atuação dela, sobre o foco da comunicação, hoje a gente vai mapear metodologia e ecossistema. Então eu já tô aqui no link da reunião com ela e abrindo também o nosso Notion e o nosso Canva de construção. Deixo tudo aberto antes de iniciar com a mentorada, para conseguir acessar alguma informação rápida que eu não lembre ou que eu precise, enfim, reforçar junto com ela. Então já deixo tudo isso aberto. Deixa eu mostrar. Aqui atrás é a nossa reunião. Aqui é o Canva de construção, que é onde a gente desenha esteira e tudo mais. Nesse caso dela, eu só volto no mesmo link para não ficar vários links em paralelo. Abro o nosso plano do mês, que no caso dela aqui, metodologia. E aqui já tá organizado o que a gente vai trabalhar hoje. Tchau, tchau. Nos falamos. Reunião de mentoria finalizada, a gente montou aqui, não só deu uma revisada nos assuntos que ela veio falando ultimamente para iniciar esse processo de construir o ecossistema, definimos a promessa central, como também montamos um plano de lançamento que agora eu vou organizar dentro da área dela do Notion. Preciso dizer, primeiramente, que eu tô com sede. Acabou meu café. Acabou minha água que eu não repus de tarde, mas, enfim. Como que eu faço depois dos encontros de mentoria? Hoje eu defini horários fixos que eu atendo as mentorias, para que isso fique bem distribuído assim na agenda e tenha tarefas parecidas no mesmo dia. Então, terça e quinta é o dia de atendimento de mentoria, eu tenho 2 sessões. E por que eu faço dessa forma? Primeiro, porque é muito mais simples a gente agrupar tarefas similares juntas. Isso exige um esforço menor, porque a gente tem um negócio chamado tempo de setup. O tempo de setup é literalmente o tempo de arrumar o teu setup, nesse caso digital, de eu abrir os planos, abrir o Canva, por exemplo. Todo esse processo, ele é feito uma vez, ao invés de várias vezes ao longo da semana. No meu caso, é feito 2 vezes esse processo dos encontros de mentoria. E, além do mais, a minha linha de raciocínio trabalha numa tarefa parecida, então eu não preciso ficar mudando o meu, vinculando o meu cérebro a outra tarefa. A gente já tá, quando tu tá numa mesma tarefa, com uma mesma linha de raciocínio, o teu cérebro já entrou naquele estado de flow e fica mais fácil. Então, hoje eu tive 2 encontros de mentoria, como vocês puderam ver um pouco aqui no vlog,
E logo depois desse encontro de mentoria, eu tenho algo que é muito inegociável, que eu criei esse hábito desde que eu comecei a dar consultoria. E além de ser algo que as clientes sempre ficam muito, assim, felizes, né? É algo que gera uma satisfação muito imediata das clientes, gera uma experiência do cliente legal. É algo que facilita muito a minha rotina e a minha organização de agenda, que é basicamente tudo que eu tenho que entregar para ela no pós-encontro, eu entrego no mesmo dia. Então, os horários que eu defini fixos de mentoria, eles já levam em conta que eu vou fazer esse plano, que é a rota delas no Notion, no mesmo dia. Então, o primeiro encontro de mentoria às 2h30 até às 3h30. Eu tenho um intervalo de meia hora para comer e me alimentar, né? Também sou humana. Depois eu tenho outro às 4 da tarde. Às 5 encerra, agora é 5h15. E aí agora, até às 6 horas, eu vou montar os planos delas no Notion e já enviar. Eu já resolvo a tarefa no mesmo dia, não fico procrastinando, elas ficam felizes, eu fico tranquila que eu tô com a entrega feita. É muito bom esse formato, assim, testem e façam nesse formato, seja para mentoria, para consultoria, é muito bom. Ó, aqui dentro a gente tem o foco do mês, eu ainda tô organizando, né, o plano, mas a gente tem a gravação, eu gosto de fazer o registro do perfil da mentorada, pra gente ver a evolução. Aqui o foco do mês, depois a gente tem o dossiê estratégico, que eu separo em até 3 pilares e resumo o que a gente conversou e combinou. E o plano de ação, que tá aqui, ó, em tópicos, qual que é o objetivo dessa ação, como fazer, se tem algum passo a passo pronto, eu deixo aqui. E quais os prazos pra gente trabalhar em cima. Eu já ia logo desligando, mas eu esqueci de mostrar como é que ficou no final o plano da mentorada organizado no Notion. E essa é a visualização final, aqui tá o foco do mês, a gravação do nosso encontro, aqui os direcionamentos que eu dei dentro da reunião para ela, e aqui embaixo tá a parte das ações em si específicas que ela vai fazer. Tem alguns links aqui, mas aqui, ó, tem a ação, qual que é o objetivo, como que ela vai fazer, e para alguns casos a gente tem um passo a passo pronto para ela seguir aqui, para facilitar a execução dessa ação. Hoje eu coloquei uma meta, que após finalizar a entrega dos planos das mentoradas, eu poderia jogar um pouquinho de The Sims. Eu crio essas metas para me liberar para jogar, porque eu já fico muito na frente de telas e eu tento evitar. Mas confesso que eu estou um pouquinho viciada. Mas antes disso, eu tenho uma pobre coitada esperando para eu levar ela para fazer xixi. Acabei de fazer uma troca, então eu não vou precisar levar elas. Primeiro eu vou organizar a baderna que está aqui, a bancada da cozinha. E a troca que eu fiz é basicamente que eu vou fazer um pãozinho que eu fiz ontem para meu namorado. Eu vou fazer para nós dois esse pãozinho com ovo e tomate. E ele vai levar as cachorras pra mim. Não é que assim, eu amo minhas cachorras, mas eu tenho muita preguiça de descer. O que é muito ruim pra mim, porque eu quase não saio de casa. Mas eu acho que dessa vez eu posso me permitir. Eu sou uma pessoa que eu sou muito prática fazendo comida. Então, vocês devem imaginar que o foco da minha comida não é, assim, fazer uma coisa mais saborosa e requintada do mundo, não. Eu só jogo os temperos aleatórios na comida e vejo no que vai dar. Mas ontem eu estava inspirada e decidi fazer esse pãozinho. Ficou muito bom, ele dá um pouco mais de trabalho, mas ele fica bem gostoso. Basicamente, isso aqui é azeite de oliva. Eu dou uma espraiada no pão. Esse pão que eu uso aqui é o 100% nutrição do forno Wickbold. É o único pão de sanduíche que eu gosto de comer. Aí depois de dar a espraiada de azeite de oliva, pimenta do reino, depois orégano. Enquanto isso, o ovo tá fritando na frigideira. Aí vem a parte do tomate. Esse tomate aqui, ele é melhor, não sei qual o nome do tomate, mas tem que ser esse aqui. Tiro a bundinha do tomate, não descasco, eles já estão lavadinhos. E corto o tomate e distribuo ele no pão. Em rodelas bem fininhas.
E de preferência, tipo, que não seja uma fatia inteira, porque fica mais fácil de morder. A ideia é pegar o ovo ali da frigideira e colocar em cima do pão com tomate, colocar um queijo em cima e virar ele de cabeça para baixo na frigideira, para que o queijo fique em contato com a frigideira e crie uma crostinha. Nesse momento, eu coloco mais na potência mais alta que tem, né? Não é fogo alto, meu fogão de indução, mas no fogo com a potência mais alta que tiver. Eu simplesmente amo essa crostinha de queijo. Esse aqui não ficou tão bonito, mas tá gostoso, os dois estão. Para de tentar lamber minha boca suja de comida. E chegou o momento dos mimos, de jogar The Sims um pouquinho. E eu foquei em construir uma casa. Inclusive, eu tava tentando replicar uma planta da vida real pro jogo. E finalizei o dia indo jogar beach tênis com a minha amiga. Eu jogo há uns 2 anos, mas faz só alguns meses que eu faço aula. E eu gosto muito do beach tênis, é um esporte mais individual, é leve, tem bastante cardio, então perde bastante caloria. Meu objetivo não é ser melhor, não é ser profissional, mas aprender algo novo, me divertir e movimentar o corpo.